Então, a gente está indo para o nosso quinto encontro. Fico feliz de estar com vocês aqui. A caminhada tem sido uma caminhada muito abençoada. Eu tenho aprendido muito com vocês. E agora eu vou transmitir a tela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Tranquilo? Tá dando para ver, sim. Tá dando para ver? Ah, então beleza. Então, fechou. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito complicada. Muito complicada. Eu gosto muito desse assunto, só que é um assunto que, se a gente não pegar, a gente cai, a gente fracassa, a gente faz com que toda a nossa família viva uma prisão, que é a questão da religião versus evangelho. O que é religião e o que é evangelho? O que é uma pessoa religiosa e o que é uma pessoa cristã piedosa em Cristo Jesus? Então, por isso que eu trouxe essa questão e a gente vai trazer algumas frases que, se você se identificar com elas, não precisa levantar a mão, não precisa falar nada, fique tranquilo, tá bom? Mas são algumas frases que, por um bom tempo, nós ouvimos na igreja e achamos que é evangelho, mas não é evangelho, é religiosidade. E o que a gente acha que é evangelho fica nessa bagunça. Esse é o grande problema. Então, eu quero trabalhar com vocês algumas questões de renovação pelo evangelho. Primeira questão aqui, né? Quando eu entendo que eu obedeço, portanto, sou aceito. Então, quando eu entendo, quando eu tenho uma visão religiosa, eu sempre preciso fazer algo. Lembre-se disso. Então, eu tenho que obedecer, seguir regras, ter uma conduta moral, saber as coisas, entender. Aí sim eu sou aceito. Não sei se vocês pegaram. Pelo evangelho, é totalmente contrário. Eu sou aceito, portanto, eu obedeço. Olha só que interessante, por muito tempo a gente viveu pensando que, não, agora eu tenho que obedecer, eu tenho que trazer... Vou dar um exemplo bem prático para vocês, quando vocês pensam em evangelização. Não, eu preciso chamar meu primo, mas eu tenho que falar para ele que a igreja assim é assado e tal. Aí, não, que o meu marido não vai gostar, por causa disso eu tenho que preparar ele antes. Não, nós não temos que preparar, não é uma conduta moral antes para ser aceito. Nós chegamos como nós estamos, problemáticos, cheio de pecado, dificuldade mental, com todos os problemas que nós temos. Portanto, depois eu só aceito. Então, aí, quando eu chego a Deus, Deus se achega a mim, ele me chama, né? Tem um texto em João que fala, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E aí, nessa escolha divina, eu só aceito. Após isso, eu obedeço. Por quê? Porque aí é uma conduta de graça. Nesse evangelho, eu obedeço de forma perfeita e eu entendo que eu obedeço por livre e espontânea vontade. Eu quero obedecer porque eu fui aceito por esse Deus. Então, se você já ouviu essa frase, ou se você às vezes até fala essa frase, cuidado. Religiosidade e evangelho. O que nós estamos lidando aqui, como novos membros, é evangelho. Então, aquela ideia de que, não, aquela pessoa é impossível ela ser cristã, ela tem muito problema. Não, ela pode ser aceita por Deus. Ela pode ser redimida por Deus. Pode ser conquistada. Após isso, é consequência, gente. Esse chamado irresistível, aí sim começa uma obediência. Então, olha que interessante, né? Sempre vai ser os extremos. A religião sempre vai trazer, obedeça. Aí assim você vai ser aceito. No evangelho, você é aceito. Portanto, agora, obedeça. Esse é um ponto legal. Segunda realidade, né? Segunda frase que eu percebo aqui, é que na religião, a motivação é baseada por medo, culpa e insegurança. Eu não sei vocês, mas se vocês já passaram por alguma igreja ou se vocês já viveram em algum tempo uma religiosidade, uma motivação que nasce do medo, da culpa e da insegurança.
Gente, é terrível. Terrível. É uma prisão. A pessoa vive uma prisão. Coração aprisionado. Por quê? Porque toda a motivação do coração de religiosidade está baseada em medo, culpa e insegurança. Então, a espiritualidade dela é no medo. A culpa está sempre presente. A insegurança, a incerteza, que eu nunca sei. Então, a motivação sempre está dentro disso. E fica passando por isso. No Evangelho, já é um pouco não, é bem diferente. A motivação é baseada na alegria cheia de gratidão. Então, a minha motivação não é por culpa. Eu tenho alguns exemplos aqui. Por exemplo, ir para a igreja para o religioso é porque ele tem medo, é porque ele tem insegurança ou porque ele tem culpa. Para aquele que é cristão verdadeiro e entende Cristo, é gratidão. Estou indo para a igreja para ter comunhão, para ter amor com o próximo, para aprender da palavra, para louvar, para adorar a Deus, sabe? Então, já não tem a ver com a motivação do medo, da culpa e da insegurança. Por muito tempo, os nossos avós, né, falavam, não vai para a igreja, hein? Deus vai pesar, hein? Cuidado, hein? Vai ficar domingo de manhã dormindo. Deus vai pesar, hein? Então, às vezes, vivia, e eu não quero nem bater nessa geração, porque eles foram ensinados assim também, muitas vezes, né? Então, foi se passada essa ideia. Passado mais uma ideia religiosa do que o próprio evangelho, né? Tem outro exemplo grande, a pessoa pegava folga e ia para as férias, assim, ia para Ubatuba, Guarujá, por exemplo. Tá? Chegava no domingo, o que a pessoa fazia? 8 horas da manhã ia para a igreja. Não ia para a praia. Por quê? Porque tinha o peso, a motivação de ir para a igreja, a motivação de viver o evangelho é sempre medo, culpa e insegurança. Então, se eu não for para a igreja, mesmo nas férias, estou inseguro, tenho medo e vou ficar muito culpado. Nossa, não fui para a igreja, fiquei lá na Maranduba tomando sol, sentado, tal, comendo porçãozinha de camarão, que absurdo, que vocês percebem como é muito rápido a gente passar de uma linha, por isso que eu coloquei aquela linha branca ali, de uma linha para outra, é muito rápido. Então, ao mesmo tempo que talvez você esteja pensando de uma forma espiritual, de vez em quando vem pensamentos religiosos batendo na nossa cabeça. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. No Evangelho, motivação é baseada na alegria. Eu estou tão alegre pela salvação em Cristo Jesus, sou cheio de gratidão, não tem como. Eu vou com tudo, eu vou me envolver, eu vou me aprofundar com tudo. Não só o exemplo da igreja, gente. Tem 2 outros exemplos que eu coloquei aqui, que é bem complicado. Ler a Bíblia. Se eu tenho uma motivação religiosa, eu tenho uma aproximação da Bíblia com medo, culpa e insegurança. Então, se eu esqueço de ler a Bíblia hoje, amanhã eu sou o culpado, e aí eu tenho que ler mais ainda porque eu não li ontem. E aí você começa num ciclo religioso, legalista, farisaico, interminável. Porque aí é culpa atrás de culpa, medo atrás de medo. Nossa, não li a Bíblia hoje. Se eu morro, eu não vou para o céu por causa disso. Gente, eu estou falando sério. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa realmente desse jeito. E a gente tem que tomar cuidado. Então, não só ler a Bíblia, como uma vida de oração. Oração acontece muito isso. Nossa, Diego, comecei a orar hoje, estou tão cansado que eu falei amém ontem, amanhã. Não terminei a oração no outro dia, minha oração não foi ruim, foi totalmente ruim e tal. Culpa, medo. E aí a pessoa começa a envolver numa religiosidade e não no evangelho. Coloquem isso na cabeça de vocês. Motivação baseada numa alegria. Eu sou conquistado por Cristo. Então é consequência de forma alegre, espontânea, cheia de gratidão. Então quando eu perco algo, eu tenho uma visão do evangelho, eu fico, tá tudo bem. Eu entendo o meu eu entendo o meu eu pecador. E bola para frente. Eu me arrependo e a gente caminha. Então eu não fico nesse looping de medo, culpa e insegurança. Outra frase que a gente encontra muito é a questão da obediência, né? Na religião, eu obedeço a Deus para receber coisas dele. Então, por exemplo, sempre uma pessoa religiosa tem um sistema de troca com Deus.
Então, ela obedece, aí ela ganha. Então, eu obedeço, eu sou abençoado. Eu ando na linha, aí eu sou notado por Deus. Então, eu obedeço perfeitamente para que os meus amigos vejam também que eu obedeço. Eu obedeço também por competição. Então, eu sou uma pessoa certinha, perfeita. Vocês percebem que na religião há um sistema de troca, e não de amor, e não de piedade? Então, o religioso, ele sempre vai obedecer a Deus por troca. Então, ele está passando por um momento difícil, ele vai ter um momento de oração, mas ele quer troca. Ele não quer ter um relacionamento profundo com Deus. Ele quer troca. Ele sempre vai querer troca. Então, ele anda na linha, Deus é bom com ele. Se ele não anda na linha, ele fracassa e aí ele fica mal. No sistema cristão, evangélico, do poder do Diego, evangelho... Oi, pode falar. deixa eu só fazer uma pergunta. Pode falar. Quando você fala nessa questão de religião, né, que a pessoa obedece a Deus por medo, entra também a questão da pessoa obedecer a líderes, também seria um pensamento religioso? Tipo assim, Exatamente. tal líder mandou eu fazer isso, se eu não fizer, então o medo tá incluso nisso. Com Isso, acho que eu consegui certeza. falar. Com certeza, Jé. Com toda certeza. Nossa, foi um exemplo ótimo. Ótimo. O que Uhum. acontece muito. O líder fala para mim, eu tenho a palavra do líder acima da palavra de Deus. Isso acontece muito em igrejas, né? Que você pega, a pessoa, ela não orou pelo meu carro tá amaldiçoado, então esse carro vai estourar o motor. Isso acontece em igrejas pequenas. Isso faz muito sentido, Jé. Por quê? Porque aí o que acontece? O líder sabe que ele vai envolver os seus liderados em medo, em culpa e Sim, insegurança. E aí tudo que sim. acontece dentro da comunidade, a comunidade precisa urgentemente comunicar ao líder. Então tudo tem que passar na mão do líder. Vocês percebem? Por quê? Porque senão o liderado tem medo. Então, isso cria uma codependência do líder e faz com que os cristãos nunca sejam maduros. Nunca. Eles nunca vão ser maduros. Por quê? Porque a maturidade deles está sempre vinculada ao seu líder. E o líder não é maduro, porque se envolve numa obediência que é no fracasso, que é na troca ou na culpa, na insegurança, que evangelho é esse? E olha, é lamentável, Gé. É lamentável, porque os líderes usam isso, Gé. Usam. Usa. Eles usam Aconteceu isso. comigo, cara. Aí, ó. Aconteceu dessa Aconteceu forma comigo. contigo? Sim, na saída falaram que não iriam me abençoar porque eu iria voltar, porque eu ia sair, e aquelas coisas. Eu meio, sabe, tentando manipular a mente, tipo, não, você não vai sair daqui abençoada, não sei o quê, coisas assim, desse tipo. Nossa, é lamentável. A gente tem que orar por essas igrejas, orar pela, pela liderança, para que a liderança encontre, né, textos bíblicos suficientes para aprender e tal. E a gente tem que orar para que a gente também não seja assim. A nossa oração para que a gente também não se envolva numa espiritualidade com Deus de medo, de culpa e insegurança. Entendeu? Esse ponto é muito difícil. Ele é bem É, complexo. Bem complexo. é bem uma desconstrução, né? Porque eu venho de um Desconstrução. sistema muito religioso. Então, assim, às vezes eu fico também assim, nossa, meu Deus, né? Às vezes eu me pego pensando em algumas coisas. Mas foi bem interessante falar sobre isso. Não, e é algo, Jé, que não é só você que sofre. Todas as pessoas que vêm de uma igreja legalista, muito legalista, leva essa sei lá, bagagem para o resto da vida. E é uma desconstrução. Então tem que ficar falando, pregando para sua própria alma, falando, não, não é assim, eu não preciso ficar ligando para o Diego, eu não preciso ficar pedindo permissão para o Carlos César. Não, não, não é assim, tem uma espiritualidade minha, tem a maturidade minha, sabe? Tirar essa ideia, né? Porque por muito tempo, e isso é uma herança católica até, né? Porque tudo estava na mão do padre, do vigário, né? Então, eu preciso reportar isso ao vigário. Então, quando vem a reforma protestante, por muitas vezes não foi quebrado isso. Só que Lutero falou muito do sacerdócio de todos os santos. Então, se todos os santos são sacerdotes
podem pregar a palavra, evangelizar, viver uma vida profunda com Cristo, isso quer dizer que não depende de mim. A minha postura como pastor é entregar um bom alimento para o rebanho. O rebanho vai pegar esse alimento, vai comer, uns vão comer mais, outros vão comer menos. E assim a vida vai continuar. E aquele rebanho vai procriar, vai multiplicar pessoas e tal. E aí tira essa ideia da codependência do líder. Se em algum momento vocês viveram isso, começarem a viver isso, joelho no chão, Deus, em nome de Jesus, o Senhor seja o meu único intermediário. Que Cristo seja o meu único intermediário. Que aí a gente fica batendo lá na Igreja Católica, que eles têm Maria como intermediários, mas nós vivemos muitas vezes com outros intermediários. Ah, não, eu não tenho uma vida espiritual tão boa porque o meu esposo não faz. Ah, eu não tenho muita espiritualidade boa porque meu pai não faz, porque meu pastor não vem aqui em casa toda semana. Não é assim. Não é assim. O discipulado é presente dos 12 juntos com Cristo. E os 12 estavam colhendo, amando Cristo, aprendendo de Jesus no mesmo tempo ali. Então, isso aí é difícil. É uma algema que muitas vezes a gente vai ter que passar. E no Evangelho, obedeço a Deus para ter Deus. Basicamente isso. Eu obedeço para ter Deus, para agradar a Deus e para eu ser parecido com Ele. Ponto. Eu não tenho uma relação de obediência com Deus para ganhar coisas. Eu tenho uma relação com Deus de obediência porque Ele é meu Deus. Porque Ele me conquistou, Ele me comprou, Ele me redimiu. E é o mínimo que eu posso dar. É o mínimo. Eu quero agradar esse Deus Todo-Poderoso. Eu quero obedecer esses mandamentos, porque é a palavra dele. Então, vocês conseguem perceber que o evangelho, o foco é em Deus, e que em religiosidade o foco é no homem? Vocês conseguem perceber bem isso? É perceptível. É perceptível. Todo religioso, o foco sempre, o final dele sempre vai ser o homem. Ou ele, ou a comunidade, ou a família dele, mas o foco do evangélico, do cristão, daquele piedoso, o foco nunca vai ser ele. O foco sempre vai ser Deus. Tem um texto legal, que é Mateus 23, 25, 27. Se vocês estiverem com a Bíblia, podem abrir aí. Hoje eu não vou projetar. Eu não coloquei esse texto. Eu peguei esse texto de última hora. Que quando a gente está falando sobre religioso, a gente precisa ir na questão dos fariseus. Né? Então, Mateus 23, 25, 27. Depois vocês leem com o tempo esse texto de Mateus 23. Jesus desce a lenha. Mas desce a lenha nos religiosos, nos escribas, nos fariseus. Olha o que ele diz, 25 a 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de todo tipo de imundície. O que é isso? O religioso sempre vai querer polir por fora, mas por dentro está morto. Por dentro está morto. Minha oração hoje é que todos vocês se envolvam de uma forma cristã e não religiosa. Religiosidade vazia. Porque religiosidade vazia foi extremamente batida por Jesus. Tem outros diversos versículos aí que Jesus começa: ai de vós, escribas, ai de vós, cegos. Então, ele começa Jesus condenando, né? Acho que, se eu não me engano, todo o capítulo 23 é a condenação. O religioso sempre terá mais importância no exterior do que no interior. Sempre, sempre. Você conhecer pessoas assim, você vai perceber. Pessoa que fica muito floriano, em volta e tal, é um religioso. Próximo slide. Gente, se vocês tiverem dúvida, manda bala aí, hein? Podem falar, comentar, vivi assim, não vivi, falei, não estou entendendo, tem outro texto legal para a gente ler e tal. Manda bala, pode falar. Oi, Camila. Ô, Diego,
É uma pergunta, eu acho que tem a ver, né? Mas é uma pergunta que eu estava me fazendo. A ira de Deus, Deus não se ira mais com a gente, né? Foi levada na cruz, certo? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, A tipo assim, ira, alguém a falar, ira... Não, pode terminar, desculpa, pode terminar. não, tipo, Deus vai pesar a mão, qualquer coisa assim, não tem mais coisa, Não, né? não tem, não tem. Tá. Isso não Tá. existe. Essa ideia de que Deus vai pesar a mão. Tá, vamos trabalhar um pouquinho de teologia bíblica, né, por completo. A questão do peso do pecado existe. Quando a pessoa peca, existem as consequências, existe o peso do pecado. Davi, quando peca, ele está pesado. Lá no Salmo 51, no Salmo 32, ele pesa, isso sim. Mas Deus não é um Deus que vai ficar pesando a mão. Igual antigamente se falava muito essa frase. Deus vai pesar a mão. E aí a gente construiu um Deus que é mais parecido com Zeus e não com Deus Pai, que é aquele cara que está sentado num trono com um raio na mão, a qualquer momento ele pode te ferir com o raio. Então você saiu da linha, raio nele, pesei a mão. Não. Deus é um Deus amoroso, gente. A Bíblia é a história da redenção. O que significa redenção? Deus olhou para a terra e falou: preciso redimir. Deus não olhou para a terra e falou: vou pesar minha mão. Não. Então, ele pesa tanto menos a mão, porque se ele fosse tratar a gente com os nossos pecados, gente, já era. Já era. Então, realmente, essa ideia desse peso de mão, de se envolver dessa forma, isso não dá. O nosso Deus é um Deus gracioso, que envia Cristo. Cristo morre na cruz, ele leva a ira, né? Isaías 53 fala isso, né? Todos os pecados estavam em Cristo, né? Então, essa ideia de pesar a mão, volto a dizer, mais uma vez, vai lá na Jé, né? Muitos líderes usam isso para quê? Medo, insegurança, culpa e aprisionar os seus membros. Que aí o pessoal não sai da linha, né? O pessoal não sai da linha. Ô, Diego, Oi, mano. tudo bom? Tudo bom, galera? Eu cheguei atrasado. E aí, mano? Mas é o seguinte, você fala, né, que Deus não é um Deus de ira, né, porém é um Deus de amor. Mas tanto no Novo Testamento, né, mostra que ele é um Deus de amor, mas no Velho Testamento também tem passagens que fala que ele fica irado, né, com a gente. E muitas vezes a ira dele se torna a justiça dele, certo? Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente precisa diferenciar. Não que são dois deuses, isso é importante a gente deixar bem claro. Não, é um único Deus. No Antigo Testamento, não é que Deus ele era mais mau e no Novo Testamento ele é um Deus mais bondoso. Não, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Então, a gente não pode fazer essa diferenciação. Mas que existe a ira de Deus, existe. Existe a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. Mas a gente não pode esquecer que existe o amor de Deus para curar a própria ira que está acontecendo. Então, acontecem as duas coisas. O Augusto Nicodemos tem um exemplo muito legal sobre a questão da responsabilidade humana e a soberania divina. Ele usa um termo que é assim, é como se fosse um trilho. E esse trilho, o trilho de trem, aqui eles estão separados. Mas quando você olha lá no horizonte, eles estão juntos. Então, nós cremos que lá no horizonte, que é o futuro, que é a eternidade com o Pai, isso será explicado. Mas é um paradoxo da verdade. A gente tem muita coisa que a gente não vai conseguir conciliar aqui. E talvez a ira de Deus e o amor de Deus sejam uma dessas coisas, né? As coisas acontecem. Tanto a ira de Deus, quanto o amor de Deus. Tanto a graça de Deus, quanto o ódio de Deus contra o pecado e o pecador, muitas vezes. Acontece essas duas coisas. Mas Deus está pronto para nos ouvir. Deus está pronto a todo aquele que se arrepende. Diversos salmos que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a voz daquele que está arrependido. Então, ao mesmo tempo que você tem as duas características de Deus, os dois atributos, né, de Deus em relação a isso. Um não anula o outro. A gente tem que deixar bem claro isso. Um não anula o outro. Deus, ele se ira e Deus, ele é um Deus bondoso. O problema é que muito tempo, eu acho que a pergunta da Camila foi dentro desse ponto. A questão de Deus vai pesar a mão.
é que por muito tempo se ficou nessa ideia de que Deus vai pesar a mão, Deus está irado com você e tal, e não trouxe o Deus da graça, que está em Cristo. Então, você tem uma geração da década de 80, 70, mais ou menos, que saiu da igreja porque não aguentava mais ouvir Deus vai pesar a mão. E não se envolvia no evangelho de Cristo, da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, esse amor, esse derramar de Deus. Por quê? Porque essa geração ficou ouvindo, Deus vai pesar, Deus vai condenar, Deus vai castigar. E aí se pregou mais um Zeus do que um Deus. Mas lembrando, as duas coisas acontecem. Fechou? Vamos lá, vamos continuar então. Se vocês tiverem mais coisas, podem contribuir aí, gente. E a gente vai estudando junto. Outra frase que acontece muito em relação à religião é: quando as coisas dão errado em minha vida, fico irado com Deus ou comigo mesmo, pois, como os amigos de Jó, acredito que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa. Volto a dizer na questão da religião. Eu sempre vou receber aquilo que eu faço. Então, eu vivo uma vida boa, é lógico que eu preciso ter boas coisas. Entendeu? Então, é sempre um sistema de troca. Esse é o problema da religião. Outro problema da religião é que eu sempre procuro culpados. Então, ou eu tenho que colocar a culpa no próximo, ou eu tenho que colocar a culpa em Deus, ou eu tenho que colocar a culpa na situação, ou eu coloco a culpa no momento. Vocês percebem isso? O religioso, ele nunca vai chegar e falar: puxa, a culpa é minha. Eu fracassei. Eu errei. E isso é mais da minha identidade, da minha natureza pecaminosa. O religioso, não. Ele vai tentar: foi meu pai. Foi minha esposa. Foi Deus. Foi a situação que aconteceu, o momento. A própria pandemia, né? Tem muita gente usando a pandemia muitas vezes, né? Que fala assim: igreja não dá para ir, né? Difícil, né? A pandemia tá aí e tal, né? Mas a gente está indo em todos os lugares, supermercado, a gente tem que ir para outros lugares e tal. Mas não, a igreja não dá para ir. O religioso, ele sempre vai encontrar uma saída que a culpa não caia nele, que o erro não esteja nele. Então, ele sempre vai achar um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro da responsabilidade, né? É um absurdo isso, né? Mas é isso que acontece. Então, e ele sempre vai achar que se ele for uma pessoa boa, ele vai para o céu. E isso é senso comum. Se você chegar numa pessoa no seu trabalho, você vai falar: você vai para o céu? Eu vou, eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, nunca adulterei, nunca fiz isso, eu sou uma pessoa boa, eu mereço o céu. Esse é o grande problema do religioso. O religioso traz a salvação para a mão dele. Sendo que no evangelho a salvação não está na minha mão. A salvação nasce na fonte que é Cristo. E pela graça de Deus nós somos salvos. E não vem da gente. É dom de Deus, é amor de Deus, é bênção de Deus. Então, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, Deus quer me afetar? Bum, afetou. Exemplo disso, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz é um grande exemplo de que o cara viveu a vida inteira ruim. Aí o religioso olha para um texto desse e fala assim: nossa, ele não merecia ter ido para o céu. Por quê? Porque no sistema de salvação do religioso, sempre tem que ter um resultado de troca. Mas no sistema espiritual, no sistema do cristianismo, não tem isso. O cara viveu a vida inteira fazendo mal, mas no fim ele conheceu Cristo. Aquele texto lá arrebenta comigo. Arrebenta comigo. Eu falo: Deus, eu quero ficar colocando medidas, eu quero ficar colocando pontos. Não, você tem que passar por essa parte, porque aí sim você é um cristão melhor. E você... Cara, ele conheceu a Cristo naquele momento e teve... E foi incrível, né? Ele teve realmente a certeza da salvação, porque Cristo virou e falou para ele: não, hoje mesmo você vai entrar no paraíso comigo. Cara, o evangelho é louco demais. Ele viveu a vida inteira mal. Você imagina o fariseu vendo isso? Ele nunca ia aceitar. O fariseu nunca vai aceitar isso. Por quê? Porque o fariseu tem que fazer a regra. E quando ele olha para algo na cruz
que é um ladrão e que no fim ele foi salvo, foi justificado, isso não vai entrar na cabeça do fariseu. Não vai entrar na cabeça do fariseu. Ô, Diego, Oi, Camila. explicar isso para quem não conhece Jesus, gente, é impossível, porque eles falam que, tipo, Hitler poderia estar lá no céu. Nossa, Exatamente. não dá. Exatamente. Ou um estrupador que, né, estrupou a criancinha, é perdoado. Exatamente. É porque todas as pessoas têm a mesma opinião. A salvação é por obras. Porque é um pensamento católico. A salvação na Igreja Católica é por obras. Então, você faz, você ganha. Agora, em Cristo, não. Você não faz e você ganha. Porque Ele fez. Esse é o ponto. Ele fez por mim. Eu não preciso fazer. Mas eu vivo de forma obediente. Por quê? Porque é resultado. Eu recebi esse amor tremendo, é resultado. Isso é muito louco. É muito interessante a gente falar sobre isso. É um dos mistérios do Evangelho, do poder. Então, se você conhece gente que ainda não é cristã e tal, continue orando. Não perca a esperança. Eu já contei essa história na igreja, mas a minha avó se converteu com 95 anos. 95 anos a minha avó se converteu. Ela viveu mais um ano só. E ela era católica, mas católica, muito católica. Tradicional, santo para tudo quanto é lado, altar. Quando ela se converteu, ela falou: Diego, só Jesus? Eu falei: só Jesus. Ela jogou todos os santos fora e viveu o último ano o melhor ano da vida dela. Pensa, uma mulher que viveu 95 anos falar que o último ano dela foi o melhor. Interessante isso, né? E isso é um chamado para a gente não pare de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua mãe, pela sua avó. Não pare de orar, porque é Ele que faz, não sou eu, né? É Ele que faz. No Evangelho... Oi, pode falar. Quem tá falando? O Clóvis, manda bala. E outra coisa também é porque Jesus ele vê o coração do homem, né? Então aquele ladrão lá, certamente Jesus viu o coração dele. Com certeza. Então muitas vezes é isso que a gente não consegue entender, mas Deus ele certamente vê o coração. Em relação à obediência, né? A gente obedece a Deus para ter Deus, mas também está ligado muito à gratidão que o Senhor fez por nós, nos leva naturalmente a querer obedecê-lo. Exatamente. Né? Você honra um pai que é amoroso. Nós temos aqui pais aqui presentes, como Clóvis, como Carlinho, tal. Os filhos se entendem que é um pai amoroso, que ama, que tem as leis presentes, os filhos vão fazer. É agradecer. É gostoso você obedecer um pai assim. Porque ele é um pai de amor, um pai de bondade. Até na questão do ladrão, você fez eu lembrar, né? Quando acontece a situação ali, o próprio ladrão vai falar: nós merecemos estar aqui. Quando ele fala isso, há arrependimento no coração, há mudança de vida. Ele entendeu a incapacidade dele. O Espírito Santo já tocou na vida dele, arrebentou com ele. Ele falou: nós devemos estar aqui. Ele não. Então ele reconhece, olha que interessante, ele reconhece o quanto ele é pecador e ele reconhece o quanto Cristo é perfeito. Então, ali em 30 segundos, ele entendeu a grandiosidade do Evangelho, que é: eu não sou, Cristo é. Então, se ele é, eu sou nele. Ponto. Foi salvo. Isso é coisa mais linda, né? A simplicidade do Evangelho é um negócio assim doido. A gente complica, a gente dificulta, entendeu? Esse é o problema. Nós, teólogos, complicamos a situação. Por isso que tem muita gente aí fora que olha para a gente como igreja e fala: ah, não, muito difícil. Não é difícil. Não pode ser difícil. A gente tem que transparecer essa simplicidade que o ladrão teve ali, né? Diego. Oi. E refletindo, né, sobre isso que você está falando, do ladrão na cruz, né, que ali ele estava no último momento de vida dele, né, para falar a verdade. E hoje eu saí do trabalho, estava voltando embora, ali perto da Univap, tinha acontecido um acidente, né, e a pessoa estava morta ali, e com, né, o negócio térmico por cima da pessoa. E isso me fez refletir, sabe? Como a gente, nós, seres humanos, e a nossa vida aqui na Terra é como um sopro. Tudo passa.
Muito tudo rápido. passa. Então, a gente tem que refletir e pensar o que a gente está fazendo agora, né? Da nossa vida. Com certeza. Né? É E aqui, né? realmente, O momento de salvação é aqui, acontece aqui. sim, Nós temos esse tempo de salvação, né? Esse cara que saiu, ele não imaginou que ele não voltaria. A família também sim. não imaginava que o pai ou o filho não voltaria. Então é aqui. A morte traz muita reflexão, gente. Nós estamos vivendo um momento de morte, né? O quanto nós estamos refletindo. Vamos lá. O evangelho, então, quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato. Tudo bem. Eu não quero que vocês fiquem pensando que o cristão não é. Ai, tá tudo dando errado, né? Perdi meu pai. Ai, que beleza, eu sou cristão. Não é isso. A gente vai se debater, a gente vai, né? Mas sei enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem. E ele exerce seu amor paterno em meio às dificuldades, né? As circunstâncias difíceis. Eu peguei um texto de Tiago, do livro de Tiago é muito prático, né? E logo no primeiro capítulo, logo no início de Tiago, ele já começa ensinando isso para a gente, né? Ele vai falar: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, o cristão, quando sofre, ele chora, ele se debate, ele pergunta por quê, para quê, mas ele, no fundo, ele sabe que o Deus dele está presente e ele sabe que é um Deus que vai trabalhar no meio desse sofrimento. Então, ele sabe que as ondas dessa vida, as tempestades, as dificuldades, faz com que o capitão se torne um capitão bom. Então, isso acontece também na nossa vida cristã. Vamos lá, outras frases. Todo mundo pegando aí, tranquilo, gente, em relação a perguntas, podem mandar bala aí, não tem problema não. Isso aí. A gente pode interromper sem problema nenhum. Outro ponto que eu pego em relação à religião é que aqui mora o perigo. Vamos lá, aqui mora o perigo, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso aqui. Quando sou criticado, fico furioso ou arrasado, porque é essencial para mim achar que sou uma boa pessoa. Qualquer ameaça a essa autoimagem, né, a minha autoimagem, tem de ser destruída a qualquer preço. Gente, aí tá difícil. Aqui é difícil. Porque nós somos orgulhosos, nós somos religiosos, nós queremos que a nossa imagem sempre seja perfeita. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas muitas vezes nós somos assim. E esse é um aspecto da religião. Oi, quem mandou aí? Quem falou? Muitas vezes a gente também é muito individualista, né? Individualista, com certeza. Não, você percebe de um religioso quando ele nunca vai ouvir crítica. Exemplo do fariseu. Quando Jesus vem e institui um outro sistema, o fariseu não olha para aquele sistema de Jesus e fala: não, peraí, deixa eu aprender. O que Jesus está falando aqui? Não, deixa eu caminhar, deixa eu aprender um pouquinho. Não. Ele já vem com o sistema dele como um caminhão. Já derruba o sistema de Cristo. Por quê? Porque ele sempre está pensando na autoimagem. Cuidado, gente. Cuidado para que esse pensamento nosso de que nós temos que passar sempre que nós somos uma boa pessoa. Sabe um problema que mora aqui? Relativismo. Nós vivemos numa era de relativismo. Isso acontece muito nas faculdades, mas também dá uma margeada na gente. Por quê? Já não há mais verdades absolutas. Por quê? Porque quando eu falo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu estou trazendo uma verdade absoluta. Não há nenhum caminho longe de Cristo. Só que se eu falo isso, as pessoas vão me criticar. Então, para que as pessoas não me critiquem na universidade, com os meus familiares, por exemplo, eu não vou falar isso. Gente, que absurdo. Então, nós estamos mais preocupados com a nossa autoimagem do que viver o evangelho simples, de que mostrar a cruz de Cristo. Eu não estou falando para vocês pegarem no Facebook, Instagram e jogar só polêmica lá e ficar debatendo. Totalmente contrário. Não é isso. Mas é que muitas vezes nós deixamos de falar a verdade para que a gente não seja criticado. Por quê? Porque o fim, sabe qual que é o fim disso? O nosso orgulho.
nós somos orgulhosos, nós somos religiosos. Nós temos um grande problema com esse pecado. Entendeu? Então, nós não enfrentamos a verdade. E aí, a própria frase diz ali, né? Qualquer ameaça a essa autoimagem tem que ser destruída, a qualquer preço. Então, eu não vou dar a verdade para o relativismo. Então, eu vou ficar margiando. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Porque aí as pessoas na academia, em outros lugares, vão falar, aquele professor, ó, gente boa demais. Nada é absoluto para ele. Isso é interessante da gente pensar. No Evangelho, olha que diferença. Quando eu sou criticado, eu me debato de novo, dá uma remixadinha mesmo na gente, difícil de ser criticado, eu sei disso, né? Mas não acho importante ver a mim mesmo como uma boa pessoa. Por quê? Porque minha identidade não está baseada no meu desempenho, mas no amor de Deus por mim, em Cristo. Olha que interessante. Vale muito mais a pena eu pensar que eu sou um filho salvo do que as pessoas estão falando de mim. Então, um cristão, ele vai ouvir a crítica, ele vai falar assim, ok, eu devo ser essa pessoa mesmo. É mais ou menos desse lado. Eu vou falar, eu tô achando que faz sentido mesmo a crítica. Eu sou teimoso, eu sou orgulhoso, eu sou pecador, eu falo demais, eu minto. Faz sentido mesmo que eu sou isso aí. Por quê? Porque a minha identidade não está em mim, está em quem Cristo é. Cara, isso é tão libertador, gente. É tão libertador, porque fofoca, essas coisas que vão ficar passando, da gente falando se a gente é boa pessoa ou não. Aos crentes lá, né? Às vezes, eu não sei se tem alguém aqui, mas que é a única pessoa cristã da igreja, da família. Nossa, vai ficar ouvindo um monte de coisa, as pessoas vão ficar zombando, vão ficar falando. Olha o crentão lá, olha o crentão, mas ó, falou palavrão, olha o crentão, ó, mas ó, tá vivendo assim, olha o crentão, sabe? Então vocês vão ouvir, mas o seu desempenho não está vinculado na tua pessoa, porque se tiver vinculado na tua pessoa, você vai fracassar. Coloque o teu desempenho em Cristo. Então, se chegar uma crítica, realmente, sou essa pessoa. Vai me debater, vai doer, mas provavelmente é verdade. Provavelmente é verdade. Não uma Diego, vou fazer crítica. uma pergunta. Oi, pode falar, Diego. Você falou na questão da autoimagem, né? Assim, como que a gente vai aparecer para as pessoas. Mas eu quero quero citar um exemplo para saber se também é um pensamento religioso, se é um lado religioso. Quando assim, por exemplo, eu faço alguma coisa dentro da igreja. Aí eu não sou elogiada, exemplo, né? Aí eu fico chateada com aquilo, fico triste com aquilo, porque eu fiz aquilo para que as pessoas pudessem ver. Tá? Eu estou tendo uma linha de pensamento religioso também, de querer que as pessoas me observassem do meu esforço, essas coisas, ou não? Sim. Quando você faz, você espera um retorno de pessoas, você está fazendo para as pessoas. E o texto vai dizer, faça tudo para Deus, como se fosse para Deus. Uhum. E é consequência, Jé. Quando você tem um coração, uma motivação que está em Cristo, consequentemente as pessoas vão te elogiar. Agora, quando você debruça pensando em ter um retorno, aí as pessoas geralmente não vão elogiar, porque as pessoas percebem. Aquele cara ali tá falando, tá fazendo muito, tá apontando muito o dedo assim e não assim. Parece muito político, né? Político é assim, né? Vai ter eu ouvi uma história esses dias, essa semana mesmo, teve uma ONG lá em Taubaté, uma ONG nossa mesmo, né? Que a igreja abraçou, né? Lá do Instituto do Vida. Eles fizeram uma passeata contra o abuso infantil. Beleza, bonitinho, milhares de pessoas e tal, panfletos e tal. Quem que apareceu lá? Político. Abraçando criancinha. Do nada, eles começaram a ver os políticos distribuindo os panfletos deles. No meio de uma passeada que era contra o abuso infantil, não tinha nenhuma questão religiosa nem política, os políticos começaram a distribuir. Fazendo o quê? Essa passeata é minha. Então, a motivação do coração faz muito sentido. Entendeu? Então, tem realmente um coraçãozinho aí que precisa ser tratado, precisa lidar. Tá, então a motivação do coração, quando ela está voltada
ao olhar do homem, eu estou tendo uma estrutura religiosa. Exatamente, Isso. exatamente. Uma Tá. estrutura muitas vezes legalista. Ou os fariseus eram assim. Uhum. Eu vou dar um exemplo, eu agora não lembro do texto, mas depois eu posso ver. Quando o fariseu ia dar esmola, ele tocava sino. Vocês sabiam disso? Ele tocava o sino para que as pessoas vissem. Então, você percebe, a motivação, o final não era a esmola. O final era o quê? Era o sino. Era bater o sino para que todo mundo visse ele dando. Entendeu? O fariseu, quando chegava numa festa, ele queria sentar onde? Nas primeiras fileiras. Por quê? Para ser visto. Então, você percebe que o coração do fariseu, a motivação do coração do fariseu, sempre está voltado em primeiros lugares, em retorno. Por quê? Se o fariseu não quisesse retorno, dava sem tocar sino. Ué, por que fica tocando sino? Para o povo ver. Entendeu? Então, se percebe que é uma linha bem fininha. E na igreja tem isso, acontece muito isso. Eu preciso fazer, porque aí eu tenho que, né, ter um retorno, as pessoas precisam falar para mim e tal. Eu não estou dizendo que agora, a partir de hoje, ninguém vai elogiar ninguém. Não, isso acontece. Um pastor pregou esses dias aí, nossa, chega para o pastor, que benção que foi para mim, cara. Nossa, eu precisava ter ouvido isso aí, agora que ele pregou agora, o amor inimigo, amar os inimigos. Ele pregou quarta-feira agora. Nossa, mas aquilo lá foi bênção para mim. Eu cheguei para o pastor, que bênção de mensagem. Elogiei ele. Mas ele não foi para lá, eu tenho certeza que ele não foi para lá fazendo uma performance para que se chegasse ao ponto de alguém elogiar. Entendeu? Quando ele vai como performance, até vai acontecer elogios. Mas aí, ó, orgulho é um trono que é difícil de destronar, né? Então, realmente a raiz já é uma raiz religiosa, uma raiz legalista, com certeza dos fariseus. Muito parecido com o sininho, né? Legal. Que nem Jesus Cristo mesmo já falava, né? Tem uma passagem que fala isso, de graça dar, de graça receber. Exatamente. Aquilo que tua mão direita faz que a esquerda não conhece. Sim. É basicamente isso. Então, é a ideia de que... Né? Estamos chegando no fim, gente. Nossa, hoje tá rendendo aqui. Deixa eu correr aqui para conseguir fazer todos os slides aqui, tá? Vou dar uma corridinha aqui. Vamos lá. Religião. Outro BO aí. Minha vida de oração consiste em grande parte em petições e apenas se torna fervorosa quando estou com problema. O objetivo principal da minha oração é controlar as circunstâncias. Então, é o crente que ora só quando tem BO. Deu morte, ele ora. É o crente Avon. Porque quando ele precisa, ele pega a revistinha, acha lá o que ele precisa, faz o pedido, fecha a revistinha e manda embora. Ele só vai pegar aquela revistinha da Avon daqui 2 meses, quando acabar o essencial dele, por exemplo. Agora eu nem sei se o essencial é da Avon. Comecei a dar exemplo aqui, agora eu nem lembro se o essencial é Avon ou se é Boticário. Mas vocês pegaram a ideia aqui, né? É o crente que só vai nas petições e só se envolve dessa maneira, né? O evangelho, não. No evangelho, minha vida de oração consiste em um bom tempo de louvor, adoração. Meu objetivo principal qual que é? Comunhão com Deus. Relacionamento profundo. Então, se eu estou chorando, eu estou orando. Se eu estou feliz, eu estou orando. Se eu estou emocionado, eu estou orando. Se eu estou sentimental, eu estou orando. Se eu estou com depressão, eu estou orando. Se eu estou ansioso, eu estou orando. Não importa se é uma oração de 10 minutos, se é de 1 minuto, se é de 1 hora, se é de 13 horas. Não importa. Ele está orando. Por quê? Porque ele sabe que a oração é chave de relacionamento. Oração muda a gente. E é relacionamento profundo. Então, ele tá se envolvendo em oração. Por quê? As consequências começam a vir. É lógico que ele vai pedir, é lógico que ele vai ter agradecimento e tal. Mas a diferença do religioso é que o religioso nunca é relacionamento. Nunca, nunca. O religioso sempre é o fim. Lembre disso, é troca, sempre troca. Então, o envolvimento dele, revistinha de Avon. Comprei o essencial, fechei, acabou. O essencial chegou, beleza. Isso acontece muito nas nossas famílias. Ai, gente, ora por mim. O famoso ora por mim, né? É engraçado isso, né? Porque as pessoas acham que a gente tem mais poder que elas, mas ok. Ai, ora por mim. Ensina essa pessoa a orar, senta com ela e ora com ela. Fala, ó, você tem possibilidade no teu quarto fazer isso. Ora por ela. Essa ideia de que a minha oração é mais forte que a de vocês. Gente, não existe isso. Não existe. A minha oração não é mais forte que a de vocês. A oração de vocês é a mesma oração que a minha e nós estamos juntos em relacionamento com Deus. Agora, ela é fraca se ela fica só nessa revistinha do Avon.
né? Vocês não vão esquecer da revistinha de Avon. Próximo passo. Minha autoimagem oscila entre dois polos. Quando satisfaço os meus padrões de comportamento, sinto-me confiante. Mas então fico propenso ao orgulho e à insensibilidade com as pessoas que fracassam. Quando não satisfaço meus padrões, sinto-me humilhado, achando-me um fracassado. Então é basicamente assim: se eu sou bom, né, eu me torno um crítico. O religioso, quando ele é bom, ele é um crítico, mas um crítico ferrenho. Sempre ele vai se sentir confiante, ele acha que ele é bom, que ele conseguiu, e aí ele vai ser propenso ao orgulho, né? Ele vai estar nessa pegada de orgulho, e ele vai ser insensível com pessoas. Eu acho isso muito triste dentro da igreja. Sabe por quê? Porque aí as pessoas pensam assim: o Diego está dando novos membros lá. Não é para mim. Porque eu tenho 70 anos de igreja. Aquilo lá não é para mim. Não, aquilo lá é só para a gente... o pessoal que não sabe nem o que é Jesus. Gente, isso é orgulho, isso é religiosidade. Isso é olhar, achar que tá bom, e aí o cara sempre que é crítico, ele sempre vai achar que é bom, e ele sempre vai criticar o próximo. Então, alguma pergunta que vocês fizerem aqui, se tiver algum religioso que eu falar, não acredito que o Alisson fez essa pergunta, gente. Mas tá tão Por que claro. Eu coloquei... Você é o meu quadradinho primeiro aqui, ó. Não sei se você foi o último a falar, aí você é o meu primeiro quadradinho aqui. Mas eu não acredito que o Alisson fez isso aí. Nossa, olha que pergunta. Que absurdo que ele fez. Entendeu? Então, o religioso sempre vai achar que ele é bem melhor. E outra questão, né? Quando o religioso ele é ruim, ele entra em desespero. Por quê? Por causa da autoimagem. Então, se você encontra uma pessoa desesperada, muito com a questão da autoimagem, provavelmente ele é um religioso. Ele é um legalista. Provavelmente, porque a autoimagem dele está acima de todas as coisas. Diego, tem uma roupa aqui, eu não consigo ir na igreja por causa disso e por causa daquilo, eu tenho que comprar roupa nova, eu tenho que fazer isso. Tá pensando só em exterior. É lógico, a gente vai, né, arrumadinho e tal, a gente vai, né, descambar e tal. Mas se você fica muito tempo pensando nisso, cuidado. Talvez tenha uma raizinha de religiosidade. Eu quero chegar no fim dessa aula e perceber que todos nós somos religiosos em alguns pontos. É isso que vocês têm que chegar, é isso que vocês têm que pensar. Ou em um slide aqui, você foi citado. Eu já percebi, já. É isso aí. O ponto é que... exatamente. O ponto é que eu olho para esses slides e falo: eita, agora eu fiquei no primeiro, no terceiro e no sexto. E o nono eu tô quase também já. E no final se arrependa. Arrependa e bola para frente. Porque aí você já começa a quebrar, porque o religioso não se arrepende do erro. Não se arrepende dos seus próprios problemas. Evangelho, minha autoimagem... Vamos lá. Evangelho, minha autoimagem não é de alguém que alcança os padrões, ele já reconhece isso, né? Em Cristo, sou ao mesmo tempo pecador, mas aceito, ele morreu por mim, em amor, isso me leva a uma profunda humildade. Então, o crente ele é humilde, né? E assim como a uma confiança, sem que eu fique lamentando ou sem que eu seja arrogante. Vou dar um exemplo para vocês. O cristão verdadeiro, que entende o perdão de Cristo, quando uma pessoa falha, sabe o que ele pensa? Ele fala: olha, provavelmente eu já fiz isso com alguém. Olha só a diferença do arrogante e do religioso. Quando alguém falha com o religioso, ele bate, ele crucifica, ele disciplina, já, rapidamente. No evangelho, quando alguém pisa na bola contigo, sabe qual que é o pensamento? Ele precisa de perdão. Eu já fiz isso umas 10 vezes com outras pessoas, e as pessoas me perdoaram. Então eu vou dar perdão para as pessoas. É diferente, né? Muito diferente, né? É bem os extremos, né? Eu não estou falando aqui que vai ser muito fácil fazer isso, porque é difícil, é cruz, é complicado. A religião, o evangelho, o cristianismo é difícil, é pesado mesmo, né? Tem um texto que eu gosto muito, que é Gálatas 20:21, né? Que ele cresça, que eu... Não, peraí, que eu acho que eu peguei errado aqui. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tem na carne vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o religioso, ele nunca vai entender esse texto. Ele quer viver por ele mesmo. Agora, o evangelho, aquele que entendeu o evangelho,
Ele sabe que não é ele quem vive nele. Ele sabe que Cristo vive nele. Né? Estão correndo, vamos correr. Minha identidade dignamente estão baseados, né, principalmente na minha dedicação ao trabalho e na minha moral. Assim tenho de menosprezar as pessoas que considero preguiçosas ou imorais. Né? Desprezo as pessoas e sinto-me superior a elas. Então, a ideia da identidade. Né? O religioso sempre tem uma identidade superior. Ele sempre vai ser um pouco melhor. Né? E sempre está baseado no trabalho dele. Se você é uma pessoa workaholic, cuidado. Talvez tenha uma raizinha de religiosidade no meio. Workaholic, por quê? Porque ele está sempre dependendo do trabalho dele. Sempre baseado no trabalho dele. No Evangelho é diferente. Minha identidade e dignidade estão centralizadas em Cristo. A identidade está em Cristo. Somente por pura graça sou o que sou. Portanto, não posso menosprezar quem acredita em algo diferente de mim. Não tem a necessidade interior de vencer discussões. Gente, isso aqui é tão necessário no nosso meio. O cristão ele não tem a necessidade de ganhar um debate. Não precisa. A gente não precisa ganhar debate. A gente não precisa dizer que o calvinismo é melhor que o arminianismo ou que aquilo é melhor que aquilo. Não precisa. A gente não precisa entrar em debate. A gente não ganha no grito. Sabe aquela pessoa que quer ganhar no grito? Não. Esquece. No cristianismo não existe isso. Religião como... Deixa eu ver se essas coisas que eu acho que eu já falei já. Como me apoia em meu desempenho, né? Status, aceito... tá. É a ideia do coração, né? A fábrica de ídolos, porque a vida do religioso sempre está baseada nos ídolos, né? Naquilo que ele faz, não naquilo que Cristo fez, né? Agora, no Evangelho, é aquilo que Cristo fez, não aquilo que eu faço. Isso é interessante. Agora, a minha pergunta, qual que é? O que você é? Religião ou Evangelho? Então, em alguns momentos, nós passeamos o quê? No boneco aqui, na religião. Em alguns momentos, nós estamos aqui. O Evangelho com Cristo é puxar você daqui para cá. Esse é o ponto. O Evangelho é o Evangelho do equilíbrio. Então, ele está sempre tentando puxar você da religiosidade para o Evangelho. Vai ser perfeitamente do Evangelho? Não. Não, porque nós somos pecadores. Mas eu espero que amanhã você seja melhor do que hoje já. Que envolva arrependimento, que envolva cura, que identifique alguns problemas que foi falado aqui. Então, isso é muito legal, é muito importante para a gente perceber em relação à religião e ao evangelho. Gente, desculpa, hoje a gente deu uma passadinha aqui, né? Eu sei disso, mas eu creio que tenha sido bênção, é um assunto que fala muito ao meu coração, é um assunto que a gente precisa falar, não só aqui na classe de novos membros, mas em pregação, tornar pregação, e a gente perceber um pouquinho mais sobre isso daí. Tá bom? Quem é religioso aí, levanta a mão. Eita glória, nós é religioso, hein? É difícil, né? Então, é difícil demais, né? Deus abençoe vocês, gente. Eu espero que realmente amanhã sejamos menos religiosos, que amanhã sejamos mais parecidos com Cristo, mais parecidos no equilíbrio com Jesus. E aí as pessoas começam a perceber esse evangelho. Porque está cheio de gente religiosa, mas gente do evangelho, aí muda um pouquinho. Oi, Clóvis. Então, uma chave para isso também é a gente, a cada dia, procurar aumentar a nossa comunhão com Deus, né? Com certeza. Quanto mais a gente aumenta a comunhão com Deus, mais próximo do evangelho, né? Com certeza, com certeza. Mais leitura da palavra, mais oração, saudade de orar bastante, né? Mais cantar, mesmo que a gente cante desafinado, sabe? Botar uma música, cantar, sabe? Em casa. Isso é verdade. Falta comunhão. Às vezes falta comunhão com Deus, né? E a gente dá umas patinadas fera, né? Aí outra, a gente às vezes também não tem a possibilidade, né? Como a Jé falou, né? Ela veio de uma igreja que os líderes falavam isso para ela. Ela nunca teve, talvez, uma exposição como essa dentro da... Então, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem ter alguns problemas religiosos. Por quê? Porque nunca foi falado. Como que vai aprender uma coisa que nunca foi falada pelos líderes? Aí eu quero que a Jé chegue aqui toda pronta. Não existe isso. Ela tem realmente... ela vai passar por problemas em relação à religiosidade. Não só ela, quanto eu, como pastor, que estou muito próximo também, fico trabalhando com isso, né? Trabalha com a espiritualidade, difícil para mim também. Então, a gente
trazer essa não a ideia de ser normal, mas tá tudo bem. A gente vai lidar com isso, sabe? A gente vai lidar com isso. Tá tudo bem a gente passar alguns perrengues. Diego, aquele slide 2 lá, eu não consigo hoje. Amém. Então nós vamos orar junto e daqui 2 anos, em nome de Jesus, vai sair. Vai sair essa raiz de orgulho de dentro da gente. Então, assim, é uma caminhada. Por isso que são caminhadas. Você sai daqui, a gente vai sair dos novos membros, você vai introduzir aonde? Tem jovens, tem adolescentes, tem as pregações de quarta e domingo. Onde que você vai entrar? Entendeu? Para aprender mais. Você não pode parar, você vai continuar. Alguém mais, gente, para falar? Gente, foi top demais, foi denso. Sibeli, Jane Clóvis, Alisson, Duda, Carlos, Camila, Dani, Jéssica, Renan, Sara, João, todo mundo que tá aí. Não estou fazendo chamada, hein, gente? Não estou fazendo chamada, hein? Não, vamos tirar uma fotinha. Daqui um tempinho, vocês vão ser recebidos como membros, vão estar junto com a gente. Alguns já são membros já também. A gente não tem muito problema com esse negócio de papel aí, mas o que é importante é vocês estarem junto com a gente aqui, tá bom? Vamos tirar uma fotinha aí, João. Sara, estão por aí? Ei, João, tudo certo? Sara, tudo bem? Quem pode tirar aí pra gente? Alguém pode tirar um print aí? Você é louco, eu só tô o pó da goiaba. Dá um sorrisinho aí, cara. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar também aqui. Vamos lá, sorriso, hein? 2, 3 e... Esse negócio também. Aê, pronto. Vamos tirar mais uma. Sibeli faz o nosso pecado. Eu vou tirar. Aí. Valeu, gente. Deus abençoe muito. Se vocês precisarem dúvida, dicas, que vocês precisarem, mandem mensagem para mim, sem problema nenhum. A gente tá junto nessa. Tá bom? Tá joia. Beijo, gente. Até semana que vem. Valeu, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Diego. Até semana Tchau, que vem. gente. Bom descanso. Pra você.